Bom, meus amigos, boa tarde, Jesus nos abençoe, principalmente você que está me ouvindo na gravação. Estamos terminando aí esse capítulo 5 da Irmã Sudufo, em que ela finaliza esse capítulo, que ela fala sobre as estufas da depressão, depressão subclínica, que muitas vezes nem o médico, às vezes, consegue perceber isso, mas está presente em todos nós muitos desses sintomas. E aqui ela começa num parágrafo falando a ausência de uma percepção muito nítida, não sei se vocês já se encontraram aí. Eu vou ler a primeira parte desse parágrafo. A ausência de uma percepção muito nítida das nossas reais necessidades interiores leva-nos à busca do prazer estereotipado, aquele que, na maioria, procura para preencher o vazio e não para viver criativamente em paz. O que ela quer dizer com a ausência de uma percepção muito nítida das nossas reais necessidades interiores? Que a gente não tem uma percepção, é óbvio. E por que isso? Como eu já disse mais uma vez, repetindo, sem querer ser enfadonho, mas tenho que falar isso de novo para nós recordarmos que o nosso comportamento é estereotipado mesmo. Nosso comportamento, ele é padronizado. O cérebro é feito para isso. Só que diante desse automatismo, muitas vezes a gente acaba fazendo o negativo, o sombrio, o disfuncional. E acabamos justamente fugindo para um prazer rápido e estereotipado que todos nós já conhecemos. Claro que o cérebro não vive sem prazer, tá? O cérebro não vive sem dopamina. Se não levanta da cama, não faz nada. Lembra do significado. Só que realmente, devido às nossas crenças, elas nos fazem repetir de forma inconsciente a mesma coisa, as mesmas falas, o mesmo comportamento, as mesmas atitudes. Ao ponto de muitas vezes temos problemas nas relações sociais. Se você grita, eu grito mais alto. Se um me fere, eu quero ferir ele. E assim por diante. Então, são reações que a gente vê no ambiente familiar, de trabalho, das relações mais íntimas, nos nossos propósitos. Então, são repetições de comportamento. E nós não temos essa percepção muito nítida, porque não temos o hábito de fazer o que estamos fazendo aqui agora, eu e você. Estamos refletindo, estamos saindo de um padrão de homem comum, de um padrão mental, de uma rotina mental, e que nós precisamos fazer isso. O que é isso, de sair do padrão mental? É justamente utilizar o nosso córtex pré-frontal, que nos faz homo sapiens, onde tem a tomada de atitude, tomada de decisões, controle inibitório, controle das emoções, antever consequências, mudar rotas, metacognição, pensar o que está pensando. Tudo isso está atrás da nossa testa, que é o córtex pré-frontal. São as chamadas funções executivas que somente o ser humano tem. Nenhum animal tem essa capacidade, principalmente de devagar, ir no futuro e voltar no passado. Todos nós temos a capacidade de fazer isso, como já disse. Estamos fazendo aqui. Capacidade de introspecção, de estar consigo sozinho. Porque essas reflexões, elas nos permitem, muitas vezes, silenciar e pensar sozinho. A maioria das pessoas, gente, e muitos de nós já fizemos isso, é fugir de nós e não acabamos tendo a oportunidade de encontrar o nosso self, nós já estudamos isso e a irmã Sudufo vai falar isso mais adiante, que é a nossa individualidade real. É mais do que identidade, é mais do que o caráter social ou a máscara social que nós usamos no dia a dia, que faz parte da nossa sobrevida psicológica, chamada máscara social. Você não pode ser o mesmo dentro de casa, no trabalho, ipsis verbis. Embora exista aí uma pequena variância, pode existir, mas sempre vai existir. Mas o self que ela vai falar, como nós já estudamos, é as nossas reais necessidades pessoais. O que você identifica, os seus significados. Então, realmente, essa ausência de uma percepção muito nítida é o que a gente precisa treinar. A gente tem que ter uma percepção nítida do que realmente queremos, o que nós estamos procurando sentir prazer. Então, as pessoas estão muito no automático. Todos nós vivemos para estar automático. Só que nós precisamos ter esse passo a mais, que é a nossa espiritualização, ou a humanização mais elevada, de valores mais elevados, que vai produzir mais saúde para nós. Então, ela continua. Depois vem a culpa e outras manifestações de dor. O prazer real é somente aquele que nos equilibra e preenche sem sofrimentos posteriores. Como eu disse, gente, já falei, o cérebro quer prazer rápido e fácil. O cérebro nosso, como do animal, ele quer prazer rápido e fácil. E não tem como, muitas vezes, ficar filosofando isso, não. É desde o docinho que você gosta de comer depois do almoço, que vira esse hábito, usar o celular constantemente e outras coisas mais. E quando o cérebro não encontra esse prazer do dia a dia, do significado que nós falamos e vamos falar de novo, aquilo que tem significado para a sua vida, que faz motivo para agir,
de algo mais saudável, que propõe algo melhor na sua vida, você vai, ou nós vamos buscar coisas para preencher isso. O cérebro sempre, mesmo no ambiente de dor, ele vai procurar a dopamina, aumentar ela. Ele vai procurar significado, mesmo em coisas que não são realmente reais ou tão satisfatórias. É interessante notar, gente, você vê que a força do hábito é tão forte, mas tão forte. Deixa eu compartilhar com vocês uma pesquisa científica realizada em ratos, não sei se eu já citei isso. Muitas vezes nós continuamos realizando o hábito mesmo tirando o estímulo, ou mesmo sabendo que aquele estímulo é nocivo, por um tempo, a gente continua com aquele hábito ainda. Você vê como é que o hábito ele é fortíssimo na nossa mente. Ele continua a existir, mesmo retirando o estímulo, mesmo sabendo que aquele estímulo é nocivo. Uma pesquisa rápida foi feita com ratos, alguém pode falar, mas isso é rato, cara, não foi feito com seres humanos. A gente pode dar vários exemplos que eu vou pegar aqui. Vocês vão talvez fazer essa conexão, link com o ser humano, com a nossa vivência humana. Certa vez colocaram alguns ratos, ele tinha que fazer um percurso por um labirinto durante vários tempos. Ele fazia um percurso no labirinto até achar um chocolate e comer o chocolate. Depois de certo tempo, o rato fazia isso muito rápido, mas uma velocidade 10 vezes maior do que a primeira vez. Porque ele sabia que encontrar aquele prazer, quer dizer, ele tinha motivação para agir, motivo para agir, criou aquele hábito rápido de entrar para o labirinto. Depois de muito tempo fazendo isso, os organizadores colocaram justamente um chocolate com a substância nauseante e amargosa. Os ratos iam lá, comiam e depois voltavam. Eles notaram que mesmo repetindo o estímulo, o chocolate amargoso, o chocolate nauseante, o rato, depois de algum tempo, continuava fazendo o mesmo percurso. Mas o rato já tinha experimentado várias vezes o chocolate amargo e eles continuavam fazendo o percurso. Até que depois de certo tempo, o rato já não experimentou isso. Mas só para vocês terem uma ideia, que mesmo tirando o estímulo saudável, prazeroso, os ratos continuavam fazendo aquilo, mesmo sabendo que encontrar algo amargoso. Então, vocês verem que isso é fato científico. Muitas vezes os hábitos são tão fortes que mesmo tirando o estímulo, a gente continua fazendo. O exemplo é aquela pessoa, dando um exemplo extremo, que sabe que o álcool faz mal, ele sabe que vai passar mal se usar álcool, ele sabe que vai passar mal se usar aquela droga alucinógena, mas ele continua usando. Porque o hábito é muito forte. Eu estou falando de um super hábito que eu vi. Mas existem outros exemplos nas nossas vidas que vocês podem dar aí, que a gente sabe o quanto que aquilo a gente sabe que faz mal. Mas a gente está naquele super hábito, naquele hábito constantemente. A gente sabe, o estímulo prazeroso já foi embora, que nem tem mais significado de fato para nós. Mas o hábito é igual a cola. Colou, o cérebro vai até certo tempo. Bianca. Pode falar, Ângela. Eu estava vendo uma pessoa falando sobre exatamente isso, do córtex pré-frontal, da prescrição da neurociência, de mudar de hábito, de tantos dias você já começa a mudar de hábito, mas aí a pessoa falou o seguinte, que nem sempre é assim, porque por mais que a pessoa tente mudar de hábito, tem pessoas que não conseguem fazer isso. Eu não entendi bem o motivo, mas assim, elas não conseguem, falta alguma coisa para que elas consigam. Não basta só se esforçar ou ter persistência naquela quantidade, que ela não vai seguir em frente com aquilo por algum motivo que eles estão estudando no momento. Eu não sei se é fake ou se você já ouviu falar nisso. Não, isso tem fundamento sim, Ângela. Há hábitos que eles são tão fortes, criam conexões, um conectoma tão consistente, que a pessoa pode ter muita dificuldade de largar esse hábito. Não estou falando nem de super hábito, que é vício, tá, gente? O vício, maconha, álcool, cocaína, eles hackeiam o sistema do prazer. Eu nem estou entrando nesse assunto. Mas o que você está falando, Ângela, tem total sentido. Existem hábitos que são muito, muito fortes. E a pessoa pode passar o resto da vida dela com esses hábitos. A não ser que ela comece a construir novos hábitos. Lembrando, para construir novos hábitos, esse novo hábito tem que ter o quê? Motivo para agir, significado, valor. Se ela não encontra isso, ela não consegue criar uma nova conexão para tentar substituir aquele hábito antigo. A gente usa geralmente isso, algumas técnicas neurocientíficas, quando você quer desenvolver um hábito, você começa justamente a desenvolver um hábito novo
prazeroso, que tem motivação, que com o tempo ele vai ficar cada vez mais forte e o cérebro vai começar a entender que esse novo hábito deve ser o modus operandi do cérebro, não o antigo. Por isso que, quando a gente está desenvolvendo um novo hábito, o velho hábito ainda vai existir. E muitas pessoas desistem nesse processo. Falam assim, não consigo largar o antigo. Então, a pessoa às vezes necessita de um acompanhamento psicoterápico, psicológico, para ela entender que vai chegar um momento que o novo hábito vai, de certa forma, substituir o antigo hábito. Isso não é mágica, isso vai depender de uma série de variáveis, tá? Por isso aqui, a procrastinação, por exemplo. Sim. Eu acho não, né? Você sair desse estágio de procrastinação para uma ação, para a pessoa que fica ali, né, não sei quanto tempo, anos talvez, e adquirir esse novo hábito de sair desse estágio, também não deve ser tão fácil assim. A procrastinação já é um hábito neurocientífico, é um conectoma. Existem trabalhos demonstrando que a procrastinação é até genética, tá? Ah, tá. Então, existem várias causas de procrastinação, viu? Vai desde o perfeccionismo, que a pessoa que está sempre querendo, né? Sempre fazer perfeito, nunca chega. Tem algumas disfunções que a pessoa tem, como TDAH, leva à procrastinação. Existem várias causas de procrastinação. Com todo respeito, eu vejo muito nas redes sociais pessoas falando assim, eu tenho aqui uma técnica perfeita para procrastinação. Como se fosse apenas um medicamento para resolver uma série de causas que leva à procrastinação, tá? Mas é verdade, gente, a pessoa precisa ver a causa da procrastinação dela, tá? Lembrando que a procrastinação não deixa de ser prazerosa para o cérebro, viu? Que os trabalhos científicos demonstram que quando a gente procrastina alguma coisa, principalmente de forma repetida, o cérebro entende que você adiar um fato, uma ação, você vai ter mais prazer no momento. E vai fazer aquilo de forma mais eficaz. É um viés cognitivo danado a procrastinação. Você quer adiar para ter prazer agora. Você adia para ter prazer agora. Mas depende da causa, viu, Ângelo? Então, a procrastinação já é um hábito. Então, vocês veem, a gente tem que descobrir a causa disso. Oi, pode falar? Uhum. Não, em alguns casos são genéticos. Isso é um trabalho. Em alguns casos, sim. Eu não me lembro a porcentagem agora, tá, Renato? Mas é uma porcentagem genética. Oi. Todos nós temos a função da procrastinação, viu, gente? Alguns mais, outros bem menos, quase nada. Tem pessoas que estão extremamente disciplinadas, mas sempre vai existir procrastinação, porque é prazeroso você deixar um trabalho lá para frente. Se esse trabalho não for realmente tiver significado, aí que você vai procrastinar mesmo. Então ela continua aqui. Somente estando identificados com os recados do self, que nós já estudamos, construiremos uma vida criativa adequada ao caminho individual. Jung chamou esse processo de individuação, descobrir nossa singularidade, saber vivê-la sem afronta ao meio, olha só, e colocá-la a serviço do bem. Essas etapas de crescimento sistêmico integrado com o próximo, a vida e a natureza. Só um pouquinho. O que ela quer dizer com isso? Já falei, gente, que o self é mais do que a personalidade, é aquilo que está relacionado ao verdadeiro autoconhecimento, a verdadeira, justamente, autocrítica, a aceitação da nossa sombra, das nossas imperfeições. O self é o que aproxima de nós espíritas, chamamos de espírito, da essência da nossa vida, da nossa individualidade. É o nosso DNA divino espiritual, é o nosso self. E o nosso cérebro todo, ele expressa isso. Então, é mais do que uma personalidade. É as nossas reais necessidades. Aquilo que realmente a gente consegue encontrar, o que nos dá significado de vida. Então, esse é o self. O self não é que ele degladia com o ego, mas quanto mais a gente se aproxima do self, menos a gente fica submetido aos ditames do nosso ego. O ego é personalidade, é disputa, imposição, quero, agora, para ontem. Então, nós precisamos ter esse controle. Como eu já disse, o ego, ele faz parte da integridade da saúde mental, ele faz parte disso. Nós não podemos deixar ele nos extremos. E o self é isso que o Jung quis dizer. A criatura realmente ela se identifica consigo. Ela consegue justamente estabilizar, estar em paz consigo. A religião, a prece, a meditação, uma leitura edificante, momentos de reflexão, uma conversa com seu Deus, com aquilo que você acredita que está fora de você.
Quer dizer, isso tudo nos dá caminho para o self, né? É o significado que cada um encontra. Como eu disse, gente, o caminho para a espiritualização não necessariamente passa pelo viés religioso. O caminho de espiritualização ele é muito amplo, ele vai além das fronteiras da religião. Então, espiritualização vai além de uma questão simplesmente dogmática ou conceito de religião. É uma busca muito pessoal, muito silenciosa, muito isolada. É você, com a sua consciência, com as suas crenças. O que desperta a sua fé não desperta a minha. Então, devemos respeitar essa necessidade pessoal de cada um. Leva isso para você, que isso é muito interessante. Bom, ela vem dizendo que a pessoa é a capacidade de expressar a sua singularidade. Mas olha aqui, ó, saber vivê-la se afronta ao meio. Quem está com seu self tranquilo, quem está tranquilo, não vai querer agredir ninguém. Eu descobri que eu adoro escutar música. Adoro. Escutar música alta. Mas você vai escutar música alta o dia inteiro, depois de 12 horas, depois de 21 horas, você vai prejudicar as pessoas. Estou dando apenas um exemplo chulo aqui, mas só para vocês entenderem. Eu posso expressar o que eu sou, fazer aquilo que realmente que eu tenho vontade, que está no meu interior, mas aquilo não deve prejudicar outra pessoa, nem que seja outro ser vivo. Isso ela está colocando bem claro aqui. Porque o self, gente, ele está mais ligado à divindade, à espiritualidade, a valores nobres, aceitando as nossas imperfeições. Ela continua aqui. E colocá-la a serviço do bem. Essas etapas de crescimento sistêmico integrado com o próximo e a vida e a natureza. E ela fala de novo da individuação. Individuação só será possível acolhendo a sombra, olha aí, do inconsciente através dos braços do ego, entregando-a à inteligência espiritual do self. Ela é bem romântica, ela é bem poética, desculpa, nesse final aqui, ó, para transformar em luz e erguimento conforme as aspirações do espírito. Olha, gente, não existe nenhum assim conceito, alguém pode até me dar aqui, por favor, que está me ouvindo, conceito de inteligência espiritual. Não existe um conceito científico para isso. O que se sabe, que a neurociência aborda isso assim superficialmente, que a inteligência espiritual estaria relacionada realmente a nossa capacidade de dar significado, de dar valor para coisas que vai além da nossa consciência, algo maior, segundo as neurociências. Isso que realmente é inteligência espiritual. E que já tem trabalhos para isso, como já falei para vocês. Um dos maiores bens que a religião pode fazer, do ponto de vista científico, materialista, que eu estou dizendo, é justamente dar mais significado de vida. As pessoas que têm uma religião, uma crença, uma espiritualidade, elas têm mais significado de vida. E reduz o estresse, a ansiedade, a depressão, aumenta essa pessoa a reconectar socialmente, a se tornar mais hipersocial. Ela traz essas possibilidades para a pessoa. Existem vários trabalhos falando de religião e ciência, eu já citei isso ao longo dos nossos outros encontros, demonstrando a importância da espiritualidade, não vou dizer nem só a religião, da espiritualidade para a pessoa, em termos de alegria, de satisfação, de bem-estar, de significado, de reconexão com as pessoas, de reconexão com a natureza. Então, a religião parece trazer isso para a maioria das pessoas. Isso é trabalho estatístico, epidemiológico, tá? Que eu estou citando. Tem vários trabalhos científicos, se vocês entrarem no PubMed para ver isso. Ou mesmo no Google, tá? Ou no Google Acadêmico. Ela falando, então, portanto, que essa inteligência espiritual, todos nós temos a capacidade de desenvolvê-la, porque está no nosso córtex pré-frontal essa capacidade de interiorização, de introspecção. E quando nós utilizamos esses recursos, ele é capaz de nos aproximar do self. Aí que vem a questão, é uma das chaves para despertar realmente os valores internos. Porque quando a gente entra e participa da nossa própria espiritualização, dessa conexão com que você crê na sua fé, isso realmente ajuda a despertar algo que vai além de uma condição puramente humana, de um homem que o cérebro quer comer, reproduzir, dormir, procurar abrigo. A gente vai bem além disso. Isso dá mais expectativa de vida, de senso de vida, de propósito de vida, quando a pessoa faz isso. Porque você aproxima do seu self, da sua real identidade. Você sai do automático, você sai do instinto. Lembrando que nós temos essa parte importante para a nossa vida. Que o seu cãozinho tem, que seu animal tem, senão a gente não estaria vivo. Mas a gente quer algo mais. O plus, se a gente não quisesse algo mais, a gente não estaria nem aqui conversando e você me ouvindo. Porque senão a gente vai no automático. Comer, dormir, reproduzir, procurar abrigo. É o que o cérebro quer do seu cãozinho, da águia, do macaco. Só que esses animais... Oi, quer falar, Ângelo?
Se eu conseguir, né, por causa meus congelamentos aqui. E eu acho, né, se você está falando tudo isso aí, me vem muita palavra maturidade espiritual. E vejo também que nós estamos num mundo cheio de muitas distrações em todos os sentidos, não é só tecnológico, não. Então, tem muita coisa para a gente distrair e para poder buscar fora. Então, as pessoas estão sem sentido de vida porque tem muita coisa brilhante do lado de fora. E olhar para dentro da gente, como a gente está vendo aqui agora, né? A nossa sombra, as nossas dificuldades, os desafios, isso é muito cinza. Então, é mais fácil você viver distraído com as coisas de fora do que enfrentar o dentro, que só no estado de maturidade espiritual, de inteligência emocional, que você consegue. Então, eu vejo muitas pessoas jovens, por mais que a gente fale com elas falam assim, eu não tenho um sentido de vida, eu não vejo sentido nenhum na vida. Ah, mas a natureza, não importa a natureza. Ah, e não sei o que, não me importa. Eu sonhei tanta coisa bonita na minha vida e nada aconteceu. Então, quando a pessoa falou sonhar coisa bonita, é esse brilho externo, né? Então, a gente não tem nem palavras para poder orientar uma pessoa com esse olhar tão cinza. E aí eu, no meu caso, me sinto assim, até assim, impotente de poder fazer o quê? Não tenho o que fazer. Ângela, obrigado, você colocou muito bem. A neurociência do comportamento fala muito sobre isso. No mundo em que as pessoas estão sempre querendo distrair, não há tempo para refletir, não há tempo para ressignificar. Que a distração não deixa, continua você no automático, na dopamina. E a dopamina, você nunca para refletir de fato o que tem significado para você, o que você deve refletir, o que você deve justamente atualizar. A gente chama de atualização de memória, ou atualização do seu processo de vida. Então, o excesso, justamente, de distração nos tira desse caminho. E o mundo está aí para isso mesmo. Chico Xavier já falava isso no final da década de 70, 80, que ele tinha preocupação se ele reencarnasse naquela época, ele falando, né? Porque as distrações são muito grandes para o público jovem. E é desafiador mesmo ser jovem cada vez mais. É desafiador pelas facilidades muito grandes, que tem tudo para distrair você. Não só os jovens, mas também adultos. E lembrar que, mais uma vez, nós temos a função, todos nós, ajudar as pessoas a encontrarem o significado nas coisas mais simples. Mais uma vez, voltar para as coisas mais simples do dia a dia. Uma coisa que o budismo já falava, que o espiritismo também fala isso, que o evangelho fala isso. Nas coisas mais simples está um significado de vida ali. Porque quando você está sempre esperando algo muito grande para ter significado de vida, o cérebro está sempre procurando muita dopamina. E chega um ponto que o cérebro não aguenta. Muita dopamina, ele vai reduzir. Por mais que você queira aumentar, ele vai reduzir. Então, para sentir prazer, você tem que ter algo muito prazeroso. E esquece justamente do atual, do hoje, do agora. O budismo fala uma coisa muito interessante, que o espiritismo, entre linhas, também fala, que o hoje ele não tem filtro, não tem edição. O hoje é o hoje, é viver hoje. E quando a gente pensa muito no futuro, a gente está sempre idealizando as coisas. Então, realmente, dar significado para o hoje, esse hoje sem filtro, sem edição, que é realmente um dos pontos da felicidade, que nós vamos falar mais daqui a pouquinho. Bom, ela continua terminando o capítulo. Ela até faz uma citação do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre a felicidade. Para quem não conhece o Livro dos Espíritos, gente, vale a pena ler, que é um livro sobre filosofia, teologia, ciência. Apesar de o livro ser publicado no século XIX, Allan Kardec foi muito feliz com as perguntas, porque ele é muito profundo do ponto de vista filosófico. Tá? Para quem quiser conhecer, um livro de perguntas e respostas, mais de 1000 perguntas, em que Kardec faz um suposto chamado Espírito da Verdade, um grupo de espíritos que ajuda. E são respostas que nos fazem refletir muito. Vale a pena você que está me ouvindo conhecer o Livro dos Espíritos. Mas ela continua aqui. Depressão, condição mental da alma que começa a resgatar o encontro com a verdade sobre si mesma depois de milênios nos labirintos da ilusão. É o retorno do filho pródigo, como nós já comentamos. Aí Kardec, na questão 922 do Livro dos Espíritos, ele faz essa pergunta ao Espírito da Verdade.
A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Kardec falando. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Antes de ler a resposta, olha que interessante. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. A gente poderia colocar aqui posição, trocar mais uma vez a palavra significado. Então, gente, o que tem significado para você não tem para mim e vice-versa. É uma coisa importante nesse contexto. Mas olha o que o Espírito da Verdade responde. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. É uma resposta fantástica. A gente tem que ler isso aqui entre linhas, tá? Primeiro, nós temos que lembrar que, de fato, o que é necessário para você não é para mim e vice-versa, tá, gente? Por exemplo, peraí, cara, a gente estava falando de comida, casa, tudo bem. Mas, veja bem, eu posso ter casa, comida, etc., mas eu posso precisar de mais condições financeiras do que você para comprar os meus remédios. Eu não sobreviveria, porque eu tenho diabetes, pressão, aí eu preciso de oxigênio, eu preciso de uma cama hospitalar. O que é necessário para mim não é para você. Para mim é necessário sobrevida ter isso. Ah, Carlos, mas não é isso, ele está falando de doença. Tá bom, então vamos dizer que um jatinho para mim é luxo, mas para um governador, um presidente, não é. Ele tem que estar em vários locais rápidos. Eu estou querendo pontuar para você, gente, que é necessário para você, não é para mim. A gente precisa rediscutir isso. Eu estou falando aqui com os pés no chão, entre linhas. A necessidade vai depender da função que cada um tem, ou das necessidades de fato, de sobrevida que cada um tem. Claro que ninguém aqui vive ou tem condições de ter saúde sem condições mentais, sociais e físicas. Sociais é ter um teto para morar, água encanada, higiene, é óbvio, nós estamos falando disso, isso é o necessário. Nós já falamos aqui o problemaço que dá, nós já falamos da pobreza, da limitação financeira, da escassez, que ela esmaga o cérebro, ela adoece o cérebro, a pobreza. Nós já falamos sobre isso, não vou ficar repetindo, nós já falamos várias vezes. Então, esse necessário vai muito mais além do que ele está querendo dizer. Lembra que necessário para você não é para mim. E depois ele continua, o Espírito da Verdade, com relação à vida moral. O que é a vida moral, gente? A vida psíquica, a vida psicológica, a vida ética, de comportamento. É isso que ele se refere aqui. Ele fala que a consciência é tranquila e fé no futuro. Consciência tranquila, gente, não é apenas justamente deixar de fazer coisa errada. Não é isso. Ele está querendo dizer muito mais do que realmente é a consciência tranquila. Consciência tranquila é quando você está alinhado, os seus sentimentos, emoções com aquilo que você faz. Tem significado para você. Aquilo tem valor. Aquilo tem motivo para agir. Uma pessoa pode estar parada em casa sem fazer nada e fazer automaticamente o seu trabalho, acabou. Aí você fala, eu não estou fazendo nada de errado, mas não está legal. Minha mente não está boa. Mas eu não faço nada de errado. Mas aí, por que a vida está ruim? Eu não sei. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A consciência tranquila não é a ausência de fazer coisas erradas. Isso é importante. Está dentro da lei, fazer coisas certas, para ter consciência tranquila. Mas vai além do que isso. Lembra? É o plus, é o além. Tem que estar alinhado. Como eu já disse, gente, sem significado, sem valor, sem motivo para agir, fica muito difícil a pessoa ir adiante. Sem dopamina, você não levanta da cama. Parece uma conversa muito organicista, mas o nosso grupo é neurociência e espiritualidade. A gente tem que falar disso para que a gente possa amarrar o que a gente está querendo transmitir aqui. E o que o Espírito da Verdade estava querendo falar. Nós estamos ampliando o que ele estava querendo dizer. Essa consciência tranquila é o significado de vida. Oi, pode falar. É o significado, é o motivo, é o valor. Né? O que é consciência tranquila para você? Então, a gente está discutindo isso daqui. E fé no futuro, é uma coisa importante. Claro, você sabe que amanhã você vai estar bem, mas nós não podemos sair justamente dos pés no chão do agora. Porque uma pessoa pode ter fé no futuro e jogar toda a sua esperança para o futuro e esquecer do presente. Então, assim, ele foi muito didático, o Espírito da Verdade, responder Kardec. Mas estamos aqui ampliando e discutindo o que ele está querendo dizer, tá? Então, somente fé no futuro não é o suficiente para alguém ter, de fato, felicidade no momento. Eu gostaria que vocês depois fizessem pesquisa. Existe um trabalho realizado em Harvard,
que começou em 1938. Para quem quiser pesquisar, isso está no Google, no YouTube, para quem quiser pesquisar. É uma das maiores pesquisas e mais longas pesquisas em neurociências sociais. É realizado por um grupo de pesquisadores em Harvard, que chama, o nome desse estudo chama Estudo do Desenvolvimento Adulto de Harvard. Estudo do Desenvolvimento Adulto de Harvard. Mais de 700 pessoas, ao longo de décadas, acompanharam essas pessoas, demonstrando o que fazia elas felizes ao longo do tempo. Eu não me lembro detalhes da conclusão da pesquisa, tem alguns pontos-chave, mas o principal era esse. O que fazia as pessoas felizes era justamente ter relação social de qualidade. Seja um familiar, um amigo. Elas podiam contar e ser apoiadas por eles. E ao longo da vida, elas se sentiam felizes por ter este apoio, por ter este afeto, mais do que realização financeira e realização profissional. Está no trabalho, a conclusão do trabalho, não é opinião minha que estou dando, não. Depois vocês vão lá. Então, essa questão da pessoa justamente ser feliz, desse trabalho de Harvard, que foi feito durante décadas, ele estava querendo enfatizar justamente isso, essa questão, da questão do afeto, do cérebro hipersocial. Ele necessita de ter um relacionamento de qualidade. É um dos pontos chaves do trabalho. Que seja uma pessoa que te apoie, 2 pessoas, que seja, mas que a pessoa se sentia feliz nisso. Então, vocês estão vendo, gente, como essa questão da felicidade, ela engloba realmente, ela é multifatorial, existem várias questões para que a pessoa sinta essa sensação de felicidade. E lembrando, que eu já falei para vocês, o cérebro não consegue ser feliz 24 horas por dia. Esse é um trabalho demonstrando alguns aspectos que davam o significado ou a sensação de plenitude de felicidade para as pessoas. Vale a pena vocês pesquisarem isso. Estudo do desenvolvimento adulto de Harvard. E ela termina falando: consciência tranquila e prazer de viver, a maior conquista de pessoas livres e felizes. Lembrando que o prazer de viver aqui, começar nas coisas mais simples. A gente tem que saber desenvolver dopamina para as coisas mais simples. Desde cuidar da plantinha, desde limpar a casa, desde arrumar a sua gaveta de meias ou de roupas íntimas, e seja lá o que for. Porque, como eu disse, gente, quando a gente consegue produzir dopamina para as coisas simples, as coisas maiores ficam muito mais fáceis. E a gente começa a treinar o nosso cérebro para sentir justamente o prazer da vida nas coisas mais corriqueiras do dia a dia. Interessante que as religiões antigas, como o Evangelho de Jesus, o Espiritismo e o próprio Budismo, já estavam citando coisas que a neurociência agora vem comprovar em animais e em seres humanos. Como é que está nosso tempo aí, amigo? Ok. Eu não vou adiantar, não. A gente, semana que vem, começamos aí o capítulo Identidade Cósmica, em que ela vai agora falar de tudo, como é que a gente ajeita isso. Algum comentário, Ângela? Márcia? O cérebro, como eu já falei, é um órgão hipersocial, gente. O comportamento de banda é muito forte. Nós precisamos do outro. Mesmo aquela pessoa que tem fome de solidão, ela vai procurar alguém, nem que seja na fila do banco, na fila do supermercado. Para vocês verem como o nosso cérebro ele é ávido para ter contato com outro ser humano. Isso é muito sério, principalmente onde as pessoas hoje têm um relacionamento mais virtual. Mas essa condição para a felicidade, segundo este trabalho, é uma situação sine qua non. Podemos terminar? Beleza. Posso terminar? Então vamos orar, meus amigos. Vamos agradecer ao Mestre Jesus, que está entrando agora nos nossos lares, com os nossos amigos espirituais. São os nossos familiares destes de outras vidas que vêm nos abraçar nessa noite, que vêm nos abraçar nesse instante. Eles sabem tudo que nós passamos, e eles estão conosco compartilhando os ensinamentos que nós também estamos querendo colocar no nosso coração, na nossa mente. Que a espiritualidade amiga nos abençoe, derramando os fluidos balsamizantes e medicamentosos nas nossas águas, nos nossos alimentos. E que os amigos espirituais façam a asepsia do nosso ambiente psíquico, da nossa casa, do nosso trabalho. Muito obrigado, Senhor. Abençoe esse pequeno grupo. Que tantos possam beneficiar desse bate-papo. Que assim seja, assim será.